Olá pessoal, hoje aqui é um vídeo de testemunho e quero compartilhar algo muito pessoal, sendo realmente vulnerável aqui hoje. E há alguns meses, exatamente já faz uns 2 meses, Deus nos trouxe novamente para a Flórida. E aqui, para mim, a Flórida é um lugar de bálsamo, de cura, onde foi uns processos da minha vida desde 2020 que o Senhor me trouxe. Eu vivi por alguns meses aqui e foi um trabalhar do Senhor na minha vida, de cura, um processo. E o Senhor me levou, eu e minha família, para o Texas logo após. Então, eu tô novamente a esse lugar, nesse novo tempo que o Senhor tem para minha família. E eu queria compartilhar algo que o Senhor falou muito comigo, que o Senhor fez na minha vida, me revelou áreas que eu mesma nem sabia que estava tão adormecido, que estava ali escondido, sabe, como feridas. E o Senhor nos colocou no ambiente certo, no tempo certo, e me apresentou pessoas que está sendo cruciais para minha vida, para esse novo tempo. O Senhor tem colocado pessoas como instrumento dele, de cura, de direção, de confirmação para o meu ministério, do meu esposo. E estamos muito felizes nesse novo tempo, nesse lugar. E como eu vivi, 2020, época de pandemia aqui, Deus teve os seus propósitos nesse lugar no ano de 2020. E novamente, os propósitos de Deus sempre são maiores do que nós imaginamos. Hoje eu entendo que Deus não nos move de lugares sem propósito. Deus trouxe a gente novamente, após 5 anos no Texas, realmente para viver um novo do Senhor em nossa vida aqui nesse lugar. E quando Ele nos leva em novos ambientes, novos lugares, é porque existe crescimento, Ele quer alinhar, Ele quer curar e colocando pessoas esperando por nós ali. Pessoas como instrumento de Deus para também nos tratar, nos ensinar, instruir. E aqui é um testemunho sobre um sonho e também logo após vou compartilhar algo que eu vivi, mas primeiramente quero contar o meu sonho. Como muitos sabem, já me acompanham aqui, o Senhor fala muito comigo através de sonhos. E é uma forma que eu entendo que o Senhor fala comigo, que eu compreendo Ele, a ouvir a voz dele, a entender as direções que Ele tem para mim. É uma das maneiras, que o Senhor fala. E então, logo que eu cheguei aqui, o Senhor me entregou um sonho. O Senhor me revelou através de um sonho algo do meu coração. Coisas que eu mesma não imaginava que teria dentro de mim. Então Deus mostrou que ainda precisava ser tratado algumas áreas da minha vida. E Deus é assim, Ele não faz para nos expor, Ele faz para nos restaurar, para nos curar. Não para reabrir uma dor, mas para curar de verdade. No sonho, eu estava sentada e eu olhava para os meus pés e eu via como os meus pés tivessem muito calos. E eram calos assim, tão grossos assim, que ficava exatamente dessa grossura meus pés, como se tivesse uma plataforma assim, de tanto calo. Nesse momento que eu olhava para os meus pés com uma lixa na mão, eu vi uma voz que me instruía e falava que estaria comigo nesse processo, que ia me ajudar. Enquanto eu lixava os meus pés, eu via que os meus pés saíam como um pó. E saía tudo quando eu lixava. Ia saindo e saindo e saindo.
Quando eu coloquei meus pés no chão, eu passei a sentir os meus pés. E naquele momento eu comecei a chorar, naquele momento eu comecei a falar com Deus: Senhor, quanto tempo eu não senti os meus pés no chão, a pisar, a sentir o chão, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu andei, eu não sentia, não lembrava. E eu me questionava, perguntando ao Senhor. Nesse processo, eu logo levantei e comecei a orar. Eu comecei a pedir ao Senhor qual áreas da minha vida que eu precisava que o Senhor revelasse, que Ele mostrasse para mim. Em qual área da minha vida que eu precisava ser curada, que eu precisava de ser restaurada. Quais as áreas que estava tão adormecido que eu não lembrava mais. Então o Espírito Santo começou a trabalhar em mim durante esse tempo. E caminhando, falando com o Senhor em oração. E o Senhor me apresentou pessoas assim dele, do céu, que me ajudou nesse processo, começou a me ajudar nesse processo. Só que eu tava com uma resistência, certa resistência. Então eu continuei nesse processo em oração e tive uma grande experiência com Deus. Algo assim maravilhoso, sobrenatural sobre a minha vida. O Senhor começou numa ministração e começou a falar comigo através de uma ministração. E quando ministrava, a pessoa ministrava, o Espírito Santo estava revelando algo lá dentro do meu coração. E ele começou a falar: você precisa confessar, você precisa verbalizar, você precisa colocar para fora isso. E naquele momento que eu tomei um passo e fui, verbalizei e falei, eu senti como se fosse algo que saísse das minhas costas, assim. Sabe? Foi liberando coisas que eu precisava, que eu não lembrava mais, que estava adormecido, que eu não sentia, que o Espírito Santo começou a me confrontar. Eu confessei áreas que eu precisava, mesmo que eu tinha resolvido coisas lá atrás, mas o Espírito Santo novamente sussurrou no meu ouvido e falou: confesse. Uma das áreas que eu vi que eu precisava ser liberta era da ofensa. A ofensa, guardar, né, a ferida e sentir a rejeição, as áreas da minha vida estava sendo exposta para mim assim. E eu comecei a declarar ao Senhor: o Espírito Santo, ele é tão lindo que ele só nos leva das coisas que ele quer fazer a gente quando a gente realmente está disposto a deixar ele curar, a ser vulnerável, a cura, a deixar ele tocar nas áreas que a gente precisa ser transformada, nas áreas que a gente precisa ser curada, restaurada. E então, nesse processo dessa cura minha, foi tão maravilhoso, Senhor. Foi tão lindo que eu senti isso, eu me sentia como se fosse limpa. Após isso, no final, veio a presença do Espírito Santo tão gloriosa, veio tão forte que eu não me contive, eu caí no chão. E eu já não sentia mais essa parte das minhas pernas, a parte inferior do meu corpo. E eu comecei a sentir como se tivesse adormecido, eu não sentia e não conseguia levantar. E eu ali sentindo a presença do Espírito Santo. Eu fui carregada. Quando eu sentei ali, o Espírito Santo continuou ministrando dentro de mim. E nesse momento, o Espírito Santo começou a revelar para mim: eu te trouxe aqui porque eu tenho um novo tempo para o seu ministério, sua família. Eu te trouxe aqui para curar, para revelar esses calos que estão aí adormecidos, que você não deixava mais nem eu tocar, a curar. Então foi algo tão assim tremendo. Eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a tomar, assim, sabe, falar comigo, a me restaurar minhas forças, restaurar a minha vida. Eu comecei a sentir o chão e comecei a falar: Senhor, eu tô sentindo
chão novamente. Eu tô sentindo o Senhor novamente. Tá voltando o Senhor a sentir novamente, Pai, os meus pés. E eu comecei a pisar, eu comecei a sentir. E nesse momento eu fui ministrada ali, aí falando pra mim algo no meu coração. E o Senhor falou nítido que o meu fardo é leve, não é peso. Eu me rendi ao Senhor, eu me lancei assim nos braços dele, deixei ele tratar, deixei ele fazer o que ele queria fazer em mim. Foi tão nítido, tão assim real. E não tenha resistência quando Deus te move para um novo lugar e coloca pessoas para cuidar do seu coração, para curar as suas feridas. Eu não sei quais as feridas que você carrega. Se é a ferida da rejeição, se é a ferida da ofensa, se é a ferida de traição, se é a ferida de perseguição, se é uma ferida de dores da alma, de situações que só Deus sabe o que você vive. Hoje eu quero te dizer, se lance, deixa o Senhor te tratar, deixa Deus curar as suas feridas. Não resista, porque a gente resistindo, a gente não deixa o processo do Espírito Santo fazer na gente aquilo que é necessário ele fazer. Deus traz pessoas como um bálsamo para nossa alma. Deus traz pessoas novas e às vezes a gente fica tão resistente, duro, com medo de acessar esse novo lugar ou deixar essas pessoas se aproximarem, porque tantas feridas, tantas coisas que houve na sua vida que você não permite mais ninguém chegar, nem mesmo o Espírito Santo. Então, o Senhor quer curar por completo. E o Senhor quer tirar esses calos que adormeceu. Ou está no meio do caminho trabalhando, fazendo a obra do Senhor, mas você não contempla mais a alegria, o prazer de andar e caminhar com um fardo leve que vem do céu. Eu não sei qual a área da sua vida que você precisa ser curada, se for a área ministerial ou por alguma situação, ou você foi ferida na infância, não importa o que foi a sua dor. Eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode restaurar. Não sei se passou na sua vida. Se você permitir, deixe o Senhor curar as suas áreas, suas emoções. Deixa o Senhor curar a sua vida. Porque é através da cura, quando a gente é vulnerável, só aí que há real transformação. Só aí que o Senhor pode tratar, curar a nossa vida. Então hoje eu quero compartilhar esse testemunho e essa experiência minha, da minha vida. E eu estou muito feliz. Eu estou num novo tempo de alegria, falando, Senhor, obrigado. Porque mesmo com toda a resistência, o Senhor foi lá devagarzinho, foi limpando, foi curando, foi tratando. E às vezes a gente fica, sabe, com tanta resistência, que às vezes a gente pode até perder o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Então hoje, ouça a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, deixa ele trabalhar. Não sei o que você precisa ser curado, mas que hoje vá de encontro a quem necessita. Eu sei que hoje tem direção, para essa palavra tem endereço, e eu sei o que o Senhor pode fazer. Eu sei o que o Senhor pode fazer, porque Ele fez na minha vida. Eu tô contando algo que o Senhor fez na minha vida. Então eu tô radiante, feliz, e agradeço a Deus pelo lugar que Ele me trouxe. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que Ele tem me conectado. E
Grandes coisas o Senhor ainda fará em nossa caminhada. A nossa vida, a gente tem processos e a gente precisa ser curada constantemente nas áreas que a gente precisa. O Senhor vai revelando cada passo, a nossa vida precisa ser curado. Então hoje, receba essa palavra, abra o teu coração, que você não permite que a amargura, que as situações que te levam à depressão, hoje, o Senhor alcance a sua vida e que esses calos saiam e que você possa viver, contemplar o que o Senhor tem para a sua vida. Então, eu quero deixar essa mensagem hoje no seu coração e que você receba do Senhor o bálsamo do Senhor. O Senhor envia pessoas para levantar o nosso ministério. O Senhor envia pessoas para nos levantar dos lugares que a gente sentia sozinho, mas só Ele pode fazer. Então hoje eu declaro sobre a sua vida que você receba essa mensagem, essa palavra, que você seja fortalecido neste momento, que o Espírito Santo te aconchegue com essa palavra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e nós se vê no próximo vídeo.